ok? Agora gravando, né? Hoje nós vamos trabalhar algumas notas introdutórias sobre execução penal, né? Guardei o dia de hoje para nós fazermos uma breve introdução ao tema, né? E, obviamente, que hoje, o objetivo da aula de hoje é não só fazer uma introdução do tema execução penal, mas também aguçar a curiosidade dos senhores, chamar a atenção dos senhores para a realidade da matéria, né? Bom, nós sabemos que a execução penal transitou em julgado uma sentença penal condenatória, agora ela é a hora de executar aquela pena. É a hora em que o condenado, agora não é mais réu, condenado, e eu prefiro falar até apenado, que é o termo mais correto, né? O apenado agora deve ser introduzido dentro do sistema prisional. Tá? E dentro do sistema prisional passa a ter uma nova realidade, não só uma realidade jurídica, mas também uma nova realidade de vida para o apenado. Né? Ele vai ter que se amoldar, né? Ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade, né? Porque transitou em julgado, não cabe mais recurso, então agora ele tem que admitir, aceitar a sentença, ainda que ele concorde ou não, mas ele tem que aceitar a sentença e iniciar uma, uma execução penal, que é um caminho, muitas das vezes, muito longo, outros nem tanto, né? Só que essa execução penal, ela é repleto, é um caminho repleto de direitos e garantias, né? Que gato bonito, Letícia. Gostei do mascote, viu? Adorei. Eu me amarro em gato, acho gato mal barato. Então, assim, agora é uma nova realidade, e é uma realidade, né, que a gente tem que quebrar um pouco aquela concepção de que aquele que inicia o cumprimento de pena vai para o calabouço. Né? Não é assim. Nós temos que entender que agora ele vai sofrer um processo de reeducação, ressocialização. Ricardo, mas o sistema prisional brasileiro de fato ressocializa ou não ressocializa? Existe um mito da ressocialização ou existe uma ressocialização efetiva? Queridos, a execução penal é um cenário muito difuso. Nós temos muitos bons exemplos de unidades prisionais e temos outros maus exemplos. Tá? Eu tive a oportunidade de visitar antes da pandemia, obviamente, né? Nós levamos alguns alunos de uma outra instituição em Bangu, no complexo de Jericinó, e eles conheceram o presídio Pedro Melo, a unidade prisional Pedro Melo, e eles saíram de lá maravilhados. Eles saíram de lá, assim, perplexos com o que eles viram. Acharam que ia chegar lá e ia achar uma masmorra. Chegaram no local onde existia uma fábrica, uma panificadora enorme, e vários presos aprendendo a fazer pão, fazendo pão, e os pães saindo dali para várias padarias do estado. Vários carros parando, pegando sacos de pães congelados, né? E levando para as padarias só assarem. Né? Eles viram lá também, em Pedro Melo, uma baita fábrica, uma baita marcenaria enorme, vários presos aprendendo a fazer trabalho de marceneiro. Né? Vai contratar hoje um marceneiro para poder fazer um trabalho na sua casa. Né? E eles saem de lá aprendendo. Nós fomos para uma outra ala que estava tendo aula de inglês. Tinha alguns apenados tendo aula de inglês. Né? Tem aula de alfabetização também para quem precisa. Então, assim, viu-se ali uma realidade que eles não esperavam. Foram dentro daquela curiosidade, né? Meu Deus, o que vai ter lá, né? Chegaram lá, viram todos os presos limpos, né?
seria um aspecto, né, de maus tratos, enfim, nada disso. Porém, nós temos exemplos também, exemplos ruins. Tá? Na minha dissertação de mestrado, eu fiz um capítulo sobre dignidade da pessoa humana e direito penal. Né? Na verdade, a minha dissertação foi sobre hermenêutica, a crise da interpretação da norma penal. Mas eu tive que passar pela dignidade da pessoa humana e trouxe um caso que aconteceu numa penitenciária em Roraima, chamada Penitenciária Urso Branco. Eu não lembro se é Roraima ou Rondônia, não sei, vai ter uma dúvida aqui. E, obviamente, que Urso Branco é um apelido que é dado a essa penitenciária. Né? O que aconteceu naquela penitenciária? Penitenciária Urso Branco existia uma superpopulação carcerária. Existia ali uma superpopulação. O que é isso? Né? Onde cabia 30, tinha 80, por exemplo. Né? E existia uma ala, né, separada, os cárceres separados somente para presos sexuais, de crimes sexuais. Normalmente, preso por crime sexual, né, o condenado por crimes sexuais, estupro, enfim, eles são colocados separados dos demais. Por quê? Porque normalmente eles são muito agredidos. Né? Aqueles que são condenados por crimes sexuais, eles são agredidos, são mortos, são assassinados dentro das unidades prisionais. Tá? E, nesse caso, não era diferente. Na penitenciária Urso Branco existia uma ala de 90 presos, tá? Somente crimes sexuais. O que aconteceu? Os servidores, né, não aguentavam mais, não conseguiam mais trabalhar em razão da superpopulação. A condição existencial, né, dos presos já era algo assim totalmente desumano. Só que não há nada que está ruim que não pode ficar pior. Né? O que eles fizeram? Eles tiraram esses presos por crimes sexuais e colocaram esses presos junto com os demais. O que aconteceu? Todos eles foram mortos, decapitados, esquartejados, degolados, enfim. Uma verdadeira chacina. E aí, o que acontece? Entra a polícia, entra o corpo de bombeiros, remove os corpos e abriu mais espaço dentro da penitenciária Urso Branco e aí realocaram outros presos para aquela área que era destinada a presos processuais. Ricardo, isso não apareceu no Fantástico, nem na Globo. Verdade, não apareceu. Só que o Brasil esse caso foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil foi condenado. Tá? A Corte Interamericana não julga pessoas, julga o Estado, julga o país. E aí, o que aconteceu? O Brasil foi condenado. Condenado a quê? A construir unidades prisionais e a obrigar a instauração de inquérito para apurar o que aconteceu. O inquérito já havia sido instaurado, né? Mas o tribunal exigiu rigores da lei, né, para aquela investigação. Então, assim, temos bons exemplos, mas temos exemplos também muito ruins dentro do sistema prisional brasileiro. Né? Nós tivemos um caso também recente, né, no Nordeste, onde, não sei se foi Natal, né, onde presos do Comando Vermelho foram mortos, né, por uma outra facção, chamada acho que é Família do Norte, né, que simplesmente houve uma chacina dentro dos presídios, as imagens rodaram o mundo, né, o pessoal gravando no Zap, postando. Né? Então, assim,
existe. Pô, Ângela, obrigado, querida. Você é a anja mesmo. Queridos, isso aqui é vida. Café. Café e água gelada. É tudo de bom. Para dar aula, então, melhor ainda. Então, assim, nós temos exemplos muito bons e exemplos muito ruins. Tá? Mas, vejam, tá? Sem querer tirar o foco do tema execução penal, cabe a nós, operadores do direito, tá? Trabalharmos justamente o que? A garantia dos direitos do apenado. Tá? A garantia dos direitos do apenado. Ricardo, mas, poxa, o cara matou, o cara roubou, o estuprador, e tudo isso, não é? Que direito que ele pode achar que tem dentro do presídio? Ele tem que sofrer, ele tem que pagar pelo que ele fez. Preste atenção, queridos. Essas são palavras do leigo. É claro que nós não queremos, não é, que o sistema prisional se transforme num hotel de luxo. Tá? Não é possível que a grande maioria da população brasileira, não é, que vive com muita dificuldade, tendo que trabalhar muito para conseguir o pão de cada dia, né? E os presos tenham regalias dentro da prisão. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos, na lição do professor René Arieldotti, tá? Que é um dos doutrinadores que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte, que a sociedade só estará efetivamente protegida quando o sistema prisional estiver aparelhado para se conseguir uma ressocialização efetiva. Então, olha, ele entende que a proteção da sociedade passa pela ideia de que da ressocialização. Aquele que delinquiu não volte mais a delinquir. Né? Então, assim, ele trabalha essa ideia, o professor René Arieldotti, ele traz esse entendimento, e, de fato, é um entendimento muito válido, né? Mas nós temos que entender o seguinte, né? Que o problema é muito maior do que nós pensamos. Né? Quando chega o direito penal a atuar no caso, significa que tudo deu errado. Né? Tudo que podia ter sido feito antes foi errado. Né? Ou seja, faltou, erramos em algum ponto. Né? E aí, quando o direito penal entra, significa que tudo que podia ter sido feito deu errado. E agora a gente tem que trabalhar em cima da ideia da dignidade da pessoa humana. Queridos, a dignidade da pessoa humana, ela é o nosso sustentáculo do Estado Democrático de Direito, tá? Mas ela também é o epicentro do direito. Ela é o epicentro do direito. Quero dizer aí para os colegas que chegaram depois, né, que hoje eu estou fazendo uma introdução, tá? Uma preparação, uma introdução para que nós possamos adentrar no tema específico. Né? Eu não posso simplesmente chegar hoje aqui e sair comentando leis com vocês sem trazer para vocês um conteúdo dogmático, um conteúdo talvez até mesmo um pouco filosófico a respeito daquilo que nós vamos trabalhar. Não é? Eu sempre coloco que a nossa função aqui é acadêmica, não é? Longe de sermos aqui um preparatório de concursos. Né? A gente está num patamar muito acima, né? A gente está dentro de uma academia. E quando eu digo a vocês que a dignidade da pessoa humana ela passa a ser o epicentro do direito, né? Significa que tudo deve gravitar em torno de dignidade da pessoa humana. E eu gostaria de lançar um desafio. Alguém pode me dar um conceito do que é dignidade da pessoa humana?
Alguém pode me dar um conceito de dignidade da pessoa humana? Imagina, gente, vocês acabaram de fazer a faculdade, vocês chegam agora numa prova oral de concurso, achando que ele vai te perguntar qual é o prazo para apresentar uma resposta escrita, né? Um prazo para apresentar uma resposta à acusação. Aí você sabe lá que o prazo é 10 dias. E ele pergunta para você assim, o que é a dignidade da pessoa humana? Não é? Imagina você chegar para um aluno de... Você diz que a dignidade da pessoa humana é o epicentro do direito, e você pergunta para um aluno de direito o que é a dignidade da pessoa humana, ele não sabe dizer. Né? Imagina, você pega um aluno do 10º período, do 9º, do 8º, não sei, e faz a pergunta o que é a dignidade da pessoa humana, e ele não sabe dizer. E eu digo que ela é o epicentro do direito, o coração do direito. Alguém pode me dar um conceito do que é a dignidade da pessoa humana? Sem olhar no Google. Não, eu acho que é a valorização dos principais bens jurídicos que nós temos. Acho que a dignidade da pessoa humana ela entra nesse quesito. Valorizar, né, e trazer a efetividade na proteção dos principais bens jurídicos que nós temos. Entendeu, professor? Entendi. A ideia de respeito à dignidade da pessoa humana, você trouxe para nós. Quando eu respeito a dignidade da pessoa humana, eu tenho que respeitar o que? Os direitos, os valores, né, do nosso ordenamento jurídico. Agora, quando eu peço um conceito de dignidade da pessoa humana, trava. Você sabe por que trava? Eu vou dizer por que trava. Porque não existe conceito de dignidade da pessoa humana. Não existe. Dignidade da pessoa humana é algo que é mutante, não é estagnado, não é um instituto jurídico que eu posso dar nome. A dignidade da pessoa humana está em constante evolução, a ponto que não é possível trazer um conceito estagnado num determinado tempo e local. Então, Ricardo, como é que eu respondo? O que nós trabalhamos é um conceito negativo de dignidade da pessoa humana. O que é o conceito negativo de dignidade da pessoa humana, Ricardo? Eu não sei te dizer o que é dignidade da pessoa humana, mas eu posso apontar todas as vezes em que a dignidade da pessoa humana é violada. Então, eu não sei te dizer, eu não tenho como traçar um conceito de dignidade da pessoa humana, mas eu sei dizer todas as vezes que a dignidade da pessoa humana é violada. Isso é um conceito negativo de dignidade da pessoa humana. Olha que coisa interessante. Você não precisou saber, por exemplo, que a chacina que aconteceu para dizer que houve uma violação da dignidade da pessoa humana no presídio Urso Branco, depois que eu contei para você o caso, você não precisou saber qual era o conceito de dignidade da pessoa humana para ver que a dignidade da pessoa humana foi violada. Perceberam? Quando uma pessoa fica presa há mais tempo do que deveria, você sabe que a dignidade da pessoa humana foi violada, em que pese você não saiba conceituar a dignidade da pessoa humana. Então, olha que coisa incrível que é o nosso epicentro do direito, a dignidade da pessoa humana. E não se pode iniciar a caminhada dentro da execução penal se não tivermos a real consciência do que é o princípio da dignidade da pessoa humana dentro do nosso Estado Democrático de Direito. Porque senão a gente acaba caindo dentro da vala comum onde estão os leigos, que dizem que o bandido tem que comer a farinha com angu, não é? Não tem que fazer nada, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. Trabalhar eu até entendo que sim.
deveria trabalhar. Acho até que a mão de obra deveria ser melhor explorada. A gente vai trabalhar isso no nosso curso. As hipóteses que ele pode trabalhar fora, né? As hipóteses que ele pode trabalhar em obras públicas. Né? Mas olha só que questão interessante. Porque quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu não estou me referindo ao apenado em si. Estou me referindo a uma pessoa humana, que é a pessoa simplesmente pelo fato de existir. E por existir, já é sujeita de direitos. Simplesmente pelo fato de existir, já é sujeita de direitos. Que direitos é esse? Direito à dignidade. Ricardo, mas um preso tipo Fernandinho Beiramar, não é? O maníaco do parque. Epa, quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu não coloco rótulo, nem etiqueta. Estou dizendo pessoa humana enquanto ser que existe num determinado tempo e local. Então, é muito importante, nesse início de caminhada, a gente quebrar velhos paradigmas, quebrar velhos conceitos e entrar dentro de uma nova realidade interpretativa do direito. Como que a gente interpreta o direito? Nós fomos treinados para interpretar o direito da seguinte maneira: eu leio a lei, interpreto a lei e aplico no caso concreto, não é isso? Foi assim que vocês aprenderam? Participação. Agora, foi assim que vocês aprenderam que o direito eu interpreto dessa maneira? Eu ah, interpreto a lei para aplicar no caso concreto, não é assim? Sim, professor. Sim. Mas eu quero apresentar para vocês uma forma diferente de ver o direito. Que pode, de fato, mudar completamente, não é, os rumos do seu padrão de compreensão, do seu padrão de entendimento. Não é? Essa interpretação que nós aprendemos, e eu aprendi também na academia, é o que nós chamamos de interpretação clássica ou metodológica. O que é uma interpretação tácita ou metodológica? É essa. Eu analiso a lei, interpreto através dos métodos, método gramatical, método histórico, não é? Para poder entender o que a lei está dizendo e ir lá e aplicar no caso concreto. Não é assim? Não é assim? Então, por exemplo, o estupro de vulnerável diz o seguinte: olha, o maior de idade que tiver relações sexuais com um menor de 14 anos deve cumprir uma pena de, acho que é 6 a 12, enfim, vou botar aí, né? 8 a 15, alguma coisa assim. Né? Tem que cumprir uma pena pesada. É assim que a gente aprende. Então, quando você olha lá o caso concreto, o que, que você faz? João, de 18 anos, teve relações sexuais com Maria, de 13 anos. O que, que tem que acontecer com João? João tem que ir preso. João tem que ir preso e cumprir pena, porque praticou um crime. Concordam até aqui? Não é assim que a gente aprende? Agora vamos lá. Esse mesmo exemplo, vamos trabalhar aqui. João tem 19 anos, conseguiu seu primeiro emprego. E ele é apaixonado por Maria, de 13 anos. E Maria é apaixonada por João, de 19 anos. E eles começam a namorar. E começam a se amar. E têm uma relação sexual
sustentada dentro do amor entre eles. Esse rapaz está pegando todos os salários dele e ele está comprando fogão, geladeira, televisão. Está procurando um lugar para alugar, porque ele quer se casar com Maria e Maria quer se casar com João. Mas aí, os pais de Maria descobrem. Vão à delegacia, comunicam o fato. Maria é levada a fazer exame de corpo de delito. Tem que ficar numa posição ginecológica diante de um perito. Faz-se um laudo, né, de desvirginamento para ver se houve rompimento do útero. O rapaz vai lá no emprego oficial de justiça, é preso, toma uma algema, vai entrar no sistema prisional e vai cumprir pena de no mínimo 8 anos. Não vai mais ter casamento. Maria vai chorar muito, porque o amor da sua vida foi preso. E João perdeu o emprego, tão difícil de conhecer. Todo o dinheiro que ele gastou comprando as coisas para o casamento foram perdidos. E tudo que ele comprou vai ficar esquecível no canto. Pergunto, o que a aplicação da lei penal fez no caso concreto? A lei foi bem aplicada? Pelo fato, gramaticamente, sim, né? Esse é o problema. Você sabe por quê? A lei Se fria a ali, gente sim. coloca... Você sabe qual é o problema? É que nós aprendemos a colocar a lei como epicentro do direito. E não é a lei, é a dignidade da pessoa humana. O epicentro do direito não é a lei, é a dignidade da pessoa humana. E quando você esquece que a lei é o epicentro do direito, mas a dignidade da pessoa humana é o epicentro, você deixa de interpretar a lei para aplicar no caso concreto. Você vai primeiro analisar o caso concreto e depois você vai decidir se é o direito que tem que resolver aquele problema ou não. Olha que coisa interessante. Você começa a interpretar, peraí, primeiro eu vou compreender o caso concreto. Compreendi um caso concreto, agora eu vou entender se é o direito aquele que deve resolver esse caso ou não. Se é ele que vai passar por cima igual o trator da dignidade da pessoa humana, ou se ele realmente vai prestigiar a dignidade da pessoa humana. Se você faz isso e coloca a dignidade da pessoa humana como centro do direito, você está fazendo um raciocínio de uma hermenêutica filosófica baseada em cima do pós-positivismo. O pós-positivismo está assentado na ideia de que a dignidade da pessoa humana é o epicentro do direito e não é a lei. A lei, o direito, é apenas um dos instrumentos postos à disposição do Estado e não o único. Vamos lá? Mais um exemplo? Então vamos lá. Maria, 18 anos, pai, pastor evangélico, fervoroso, ela é criada na igreja evangélica, ela arrumou um namoradinho maior de idade também. Tiveram uma relação sexual e ela engravidou. E aí vem o desespero. Como é que eu vou falar isso pro meu pai?
É... E aí vem o desespero. Como é que eu vou contar isso? Ah, meu pai vai infartar, minha mãe vai me botar para fora de casa, meu pai vai ficar envergonhado na frente da comunidade religiosa. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ela desespera, entra na internet, compra lá um remédio abortivo, toma. Tomou o remédio abortivo. Só que teve uma hemorragia muito grande, teve que ir para o hospital. Chegou no hospital, o médico teve que perguntar, querida, eu tenho que saber o que você tomou para poder te tratar. E ela fala. E aí o médico é obrigado, toda vez que ele está diante de um crime, ele tem que comunicar à Secretaria de Saúde do município a respeito daquilo. E ele vai e comunica. A Secretaria de Saúde pega, manda para o MP. E agora essa menina vai a júri popular. Vejam, ela estava com medo do pai saber que estava grávida. Agora, o pai não só vai saber que ela estava grávida, mas como também ela vai a júri popular e o pai vai ver ela no júri popular como criminosa. Ah, Ricardo, você é a favor do aborto? Em algum momento eu falei que eu sou a favor do aborto aqui? Não. Em nenhum momento eu falei que eu sou a favor do aborto. A minha discussão é saber se é o direito que tem que atuar aqui agora ou não. Então, olha que coisa. A gente vive num mundo de que acha que a lei resolve tudo. Sabe por quê? Porque a maioria dos estudantes de direito sentam para aprender a lei para fazer o concurso público passar. Ele tem que saber a lei. Mas eu quero abrir a mente de vocês, antes da gente entrar no tema execução penal, para a gente romper alguns paradigmas que nós criamos, né? E que ingessam o nosso pensamento e a nossa reflexão com relação ao tema. Não só ao tema execução penal, mas qualquer outro. Né? Então, com essa visão do que vem a ser a dignidade da pessoa humana, do que vem a ser, né, o respeito à dignidade da pessoa humana, acima de tudo e de qualquer outra coisa, é que a gente pode começar a falar um pouco da lei de execução penal. Alguém quer fazer algum comentário? Silêncio, silêncio. Né? Ok. Queridos, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Daqui a 10 minutos eu retorno. E aí sim a gente pode falar dessa coisa aí, que é a lei de execução penal. Tá bom, gente? 10 minutinhos, a gente ir no banheiro, vocês tomarem um café, dar uma sacudida na cabeça aí para entrar tudo que eu falei aí, né? Para a gente vir falando da lei de execução penal. Até já. Esse agora está gravando? Opa, gravando. Show de bola. Então agora nós vamos retomar, né? Nosso caminho bem lembrado. Quando vocês verem que eu estou esquecendo de gravar aí, puxa minha orelha. Tá? Vamos falar então dos princípios que regem a execução penal. Tá? O primeiro princípio é o princípio da humanidade. O primeiro princípio é o princípio da humanidade que foi extensamente falado no nosso primeiro tempo. Por quê? Porque é o princípio mais importante. Ricardo, mas o senhor falou em princípio da dignidade da pessoa humana. Da onde que vem essa diferença entre dignidade da pessoa humana e humanidade? Queridos, quando eu falo em humanidade das penas, eu estou me referindo o quê? A uma área da dignidade da pessoa humana, em um aspecto da dignidade da pessoa humana. A humanidade das penas. Né? O Brasil não pode ter penas o quê? Degradantes, penas cruéis.
né? Pena de caráter perpétuo, pena de morte, né? Ah, salvo em guerra declarada, tudo bem, mas não é a regra, é uma exceção. Tá? Mas isso nós já aprendemos, inclusive lá em Penal 2, eu não lembro se foi comigo, se não foi comigo, foi com alguém, né? Enfim, o segundo princípio é o princípio da legalidade. O segundo princípio é o princípio da legalidade, tomem nota, tá? O princípio da legalidade, ele está presente no artigo 3º até o artigo 45 da Lei de Execução Penal. Vou botar aqui no chat, tá? O artigo 3º ao artigo 45 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84. Espera aí, só um minutinho. Isso, 7.210/84. O que é isso, gente? Veja bem, a execução penal, ela não atinge outros direitos a não ser o da liberdade. A pena só pode infringir o direito de liberdade. Os demais direitos não. Aos bens que ele comprou licitamente, a lei não pode, a pena não pode atingir. Não é? Ele pode passar fome? Não. O direito de alimentação não é atingido pela pena. Ah, ele tem que pegar uma pneumonia lá e não tem direito a ser tratado. Não, tem sim. O direito à integridade física não é afetado pela execução penal. Então, a execução penal, ela não pode atingir outros direitos. E do artigo 3 até o artigo 45, vem uma série de direitos, não é? E obrigações também. Não é? O preso não tem só direitos, o preso tem obrigações também. Né? No nosso próximo encontro, nós vamos tratar exatamente disso: direitos e obrigações. Né? A gente vai verificar direitos e obrigações no nosso próximo encontro. Tá bom? O próximo princípio é o princípio da personalização. Personalização. Que princípio é esse, Ricardo, da personalização? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Ninguém pode cumprir pena, não é? No lugar daquele que praticou o crime. Se ele iniciou a execução da pena, ninguém pode cumprir aquela pena por ele. Né? Por mais querido que ele seja seu, né? Você não pode cumprir a pena por ele, porque aqui entra o princípio da personalização da pena. Tá? Esse princípio é um princípio também que nós já vimos lá em Penal 2. O próximo princípio, queridos, é o princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. Queridos, a pena ela deve ser proporcional ao mal causado pelo crime. Mas é claro que essa proporcionalidade não é o olho por olho, dente por dente. Não é? Olho por olho, dente por dente, se realmente existisse, se o Estado fosse pautado no olho por olho, dente por dente, a comunidade inteira era cega e caolha. Né? Todo mundo cego e caolho se fosse olho por olho, dente por dente. Né? Que proporcionalidade é essa, queridos? Veja bem, a proporcionalidade ela começa a ser medida
pelo legislador, depois pelo juiz e depois a execução da pena. Caramba! Como assim, Ricardo? Olha, o legislador, quando ele criou, por exemplo, né, o crime de homicídio, ele entendeu assim, poxa, esse crime é grave, vamos dar uma pena bem alta para ele, ele vai, então, o homicídio da pena de 6 a 20 anos. Mas se o homicídio for qualificado por motivo fútil, né, ou torpe, a pena é maior. A pena vai de 12 a 30. Então, olha que a ideia de proporcionalidade começa na fase legislativa. Né? Depois, passa para o juiz do processo. O juiz do processo ele tem que encontrar uma pena para aquele homicídio entre 12 e 30 anos, ou entre 6 e 20 anos, e aí ele vai trabalhar a ideia de proporcionalidade ali também. Né? Eu vou ver, não, eu acho que 12 anos é muito pouco. Né? Aí ele começa a analisar, vocês viram lá comigo, né? As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, e aí ele vai fazendo o quê? Ele vai medindo essa proporcionalidade até chegar numa pena final. Mas aí essa proporcionalidade vai desembocar agora na execução da pena. Por quê? O juiz falou lá, 12 anos em regime inicial fechado. Né? Muito bem. Só que agora, eu sou lá o diretor do presídio, né? Eu vou ter que colocar ele no regime fechado, né? Mas eu vou ter que respeitar a ideia de proporcionalidade. Como? Né? Vamos lá. Ele vai ter que cumprir 2/3 da pena para ter o livramento condicional. 2/3 é 2/3. Então, quando eu respeito aquilo que está dentro da lei, eu estou respeitando o que é a proporcionalidade da pena. Com 1/6 da pena, ele tem direito o quê? À progressão. Então, eu tenho que entender que aquela medida é a medida proporcional e eu tenho que respeitar aquela medida proporcional. Né? E também diz respeito não só a esse aspecto de legalidade, mas também no aspecto do tratamento. Né? Ao aspecto do tratamento. Qualquer tratamento que seja desumano ou degradante já faz com que a execução da pena seja desproporcional. Qualquer violação dos direitos mínimos, né, faz com que aquela pena agora passe a ser o quê? Desproporcional. Então vejam que a lei, a proporcionalidade, nada mais é do que da vedação do excesso dentro da execução penal. Né? A vedação do excesso dentro da execução penal. Ok? O outro princípio é o princípio da individualização da execução penal. Individualização da execução penal. Vamos lá. Queridos, individualizar. O nome é bem sugestivo, né? Individualizar é o quê? É pegar, analisar a execução penal de acordo com as características do indivíduo, promover a execução penal de acordo com as condições pessoais, existenciais do indivíduo. Não é. Eu dei um exemplo hoje aqui. Você lembra quando eu falei que os presos por crimes sexuais ficam separados dos demais? Eu estou individualizando. Eu estou fazendo o quê? Uma individualização. Tá? Estou dizendo, olha, esses indivíduos aqui têm que ficar separados. Queridos, só um minuto, por gentileza.
Desculpa, gente. Então, assim, isso já é uma individualização. Mas para por aí? Não para. O preço tem que trabalhar, não tem? Tem que trabalhar. Então, eu devo pegar o trabalho dele e adequar de acordo com o quê? Com as condições individuais dele. Eu não vou pegar um sujeito, por exemplo, que, coitado, é magrelo, cheio de doença, né, cheio de asma, e botar ele para fazer um trabalho braçal dentro da unidade prisional, porque aí eu estou rompendo com a ideia de individualização e também estarei sendo o quê? Desproporcional, não é? Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou individualizar aquela execução penal, vou colocar ele para fazer um serviço mais leve. E também indigno, né? Exato. Ferem a dignidade da pessoa humana também. Vejam que interessante, foi bom você ter tocado nisso, Ederson, que toda vez que se violar algum desses princípios, indiretamente também estará violada a dignidade da pessoa humana. É como a dignidade da pessoa humana fosse o quê? A mãe de todos os outros princípios. Né? Então, quando você fere a individualização da pena, também fere a dignidade da pessoa humana. Quando você fere a proporcionalidade, você fere a dignidade da pessoa humana. Né? Não é à toa que existe uma coisa chamada exame criminológico, que nós vamos ver aqui o que é. Exame criminológico. Quando ele entra no sistema, ele é submetido a um exame criminológico, justamente para verificar o quê? A personalidade, né? As aptidões que ele tem, né? Para saber como colocá-lo dentro do sistema, como alocá-lo ele dentro do sistema prisional. Então, por exemplo, o cara é dentista. Eu posso utilizar ele, por exemplo, né, fazendo tratamentos dentários para os outros presos. Olha que legal. Tem um detalhe que eu tenho que passar para vocês aqui. Todos os exemplos que eu falei aqui dentro foram reais. Eu não dei nenhum exemplo fictício hoje. Em alguns casos eu trabalhei, outros não. Esse caso do dentista, por exemplo, né, o juiz da execução penal, nós pedimos, e o próprio diretor do presídio, né, conseguiu um consultório improvisado dentro da unidade prisional. Ele aplicava flúor, fazia limpeza de tártaro, algumas coisas mais simples. E a cada 3 dias que ele trabalhava, um dia menos da pena. Dentro que é das aptidões dele. Não é? Só um minutinho, queridos. Desculpa, tá, queridos? A aula remota, ela tem um problema. Quando você está na aula física, eu pego meu carro aqui, vou para aí, né? E pode acontecer o que acontecer aqui em casa, eu não estou nem aí, eles se viram. Mas quando você está aqui, né, chega encomenda. Você está sozinho em casa, eu tenho que parar a aula para receber. A filha grita: pai, a, a Beatriz mostrou o dedo do meio para mim. Você tem que ir lá para apaziguar a briga de criança. Tudo acontece. Então, eu peço perdão a vocês em alguns minutos, em alguns momentos, tá? Então, olha, essa individualização, cara, é o maior barato. É uma das partes, assim, interessantes, né? O próximo princípio é o princípio da ressocialização. Ressocialização. Ressocialização, queridos, é o maior desafio. O maior dos desafios
da execução penal. E olha só, estava conversando isso em sala de aula ontem. Valença não tem um dia que não tenha um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Demais. Barra do Piraí, todo dia a gente presa por tráfico de drogas. Todo dia, todo dia, todo dia. Volta Redonda, Resende, todo dia. E o tráfico não acaba, né? O tráfico não acaba. O tráfico só aumenta. Por quê? Existe, óbvio, uma série de fatores, né? Que nós chamamos de fatores criminógenos, né? Uma série, a falta de oportunidades, falta de educação, nós estamos cansados de ouvir isso, tem sim. É falta de vergonha na cara também, não é? É falta de tudo. Mas um dos fatores que eu tenho apontado em algumas caminhadas aí que a gente passa é o seguinte: o sujeito aqui de Valença comprou a droga de um e vai vender para outros dois. A polícia pega ele no caminho, mete algema e ali ele já se treme todo. Ah, minha vida acabou. Ah, era um bobalhão. Muito bem, bobalhão vai preso. Bobalhão vai para onde? Vai para o presídio. Lá no presídio, quem que ele encontra? Os espertalhões. Aí o espertalhão vira para ele e fala assim: como é que é? Você foi preso como? Ah, mas não é assim que se faz, cara. Eu vou te ensinar como é que você faz, para tu não cair mais dessa. Tem que fazer assim, assim, assim. Ele sai de lá, ele não sai ressocializado. Ele sai de lá pós-graduado no crime. Pô, não é ressocialização isso, cara. Isso aí é uma loucura. Ah, Ricardo, mas você deu o exemplo do Pedro Melo, dei o exemplo. O Estado faz o que pode, mas é impossível, né? É não acontecer o contato entre eles. E sempre vai ter uma mente diabólica para plantar desgraça na vida do outro. Não é? E aí o que acontece? O cara fica lá um tempo, faz a pós-graduação, ele volta para Valença, aí ele volta para Valença esperto, volta para Vassouras, volta para Miguel Pereira, ele volta, agora eu sei como é que eu vou fazer. Quer dizer, o cara lá dentro, se o Estado não promover a execução penal de forma digna, os presos vão dar para ele uma pós-graduação no crime. Olha a importância da execução penal. Se o Estado não promover uma execução penal à luz da ressocialização, os outros presos vão dar para ele um diploma de mestre do crime. E aí você vê, cara, que o tráfico ele só vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Por quê? Eu sempre defendi a ideia que nós deveríamos, o Estado deveria investir em construção de unidades prisionais no interior para presos do interior. Ele me chama de maluco. Não, tem que construir hospital, vai gastar dinheiro com escola, vai gastar dinheiro com presídio. É uma discussão. É uma discussão. Mas eu confesso que seria uma forma, né, de se diminuir um pouco essa demanda. É uma coisa que a gente vê acontecendo. Né? O sujeito, se a execução penal realmente se pautar dentro das regras, dentro da forma de dignidade, o Estado conseguir, né, conceber, beleza, mas a precariedade do sistema prisional não traz para nós a garantia da ressocialização. Né? E, com certeza, tem essa avalanche de mais influências e dão a ele a pós-graduação do crime, né, como a gente costuma falar. Né? O próximo princípio é o princípio da igualdade. Melhor falando, alguns chamam de isonomia e não igualdade. Mas
tanto faz, isonomia ou igualdade. Significa que não pode haver discriminação dentro das unidades prisionais com relação à raça, cor, etnia, religião. Tá? E aí eu pergunto a vocês, se você tem uma ala dentro da unidade prisional só para os evangélicos, você está fazendo uma discriminação? Complicado. Eu acredito que sim, né? Como que você vai fazer um culto somente para evangélico? Se a função seria o contrário, você melhorar a situação de quem está na ruína? Interessante essa sua visão, Edelson. Já que o objetivo do evangelho é levar a palavra, né? Então seria contra o evangelho você pegar e isolar, né? Mas é muito comum dentro das unidades prisionais você ver alas separadas somente para evangélicos. Seria uma discriminação? É um ponto de interrogação. Né? É um ponto de interrogação. Fica uma questão, fica essa questão. Né? E também as pessoas têm a opção de escolherem também se querem ir para lá, né? Mesmo que a pessoa não seja evangélica, ela pode escolher, né? Já pensou? Eu sou de uma outra religião, mas eu quero ficar na área evangélica. Não. Aqui só evangélicos. É uma interrogação. Eu nem coloco isso como uma discriminação ou não, mas eu questiono. Sim. Mas eu questiono. Né? Até pelo que o Edelson ali falou, achei interessante, é contra a própria adoção do evangelho aí do isolamento, né? Mas por que eles querem se isolar, não é? Enfim, é uma questão que se discute, não é? Mas, enfim, queridos, 5h30, vamos encerrar a aula de hoje. A aula de hoje foi somente uma introdução, foi uma aula principiológica, foi uma aula, para trazer para vocês um conceito de dignidade da pessoa humana, uma visão diferente de interpretação da lei penal. A nossa próxima aula vai ser uma aula mais dogmática, ou seja, mais em cima da lei de execução penal, para vocês verem de fato como se promove a execução penal. Tá? Quero dizer que foi um prazer revê-los. Alguns aqui eu estou revendo, outros estou vendo pela primeira vez. Eu fico muito feliz em revê-los. Até porque eu sei que a optativa você escolhe. Então, se escolheram vir assistir a minha aula, eu me sinto lisonjeado com a presença de vocês. Tá? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, pessoal. Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tchau. Gonna see as a song for you, but when I will see you.